Que mistério há nos talentos? Nós temos uma parábola proferida pelo próprio mestre em Mateus 25, onde fala sobre a entrega de talentos. O Senhor confia talentos na mão dos seus servos. Será bem-vindo à Universidade do Reino. Meu nome é Natanael Solis. Vamos ver isso à luz da palavra de Deus. Nós sabemos que um talento é uma medida, né? Há várias versões para essa medida. E essa palavra em hebraico é kikar e em grego aparece como talanton. Talanton, vou anotar aqui transliterando. Kikar e em grego talanton. Talanton. E essas duas, logicamente, palavras estão falando de uma medida, né? Há várias medidas que você pode trazer com a questão de talento. É uma medida para pesar, e quando nesta parábola o Senhor, ele confia talento, logicamente está dando uma quantidade em confiança para os seus servos, para que possam trabalhar, multiplicar na ausência dele. A parábola está em Mateus 25, a partir do versículo 14. E o próprio Cristo está falando da excelência do reino, os mistérios do reino de Deus. E há uma sequência de parábolas aqui no capítulo 25. Ele diz: pois será com o homem que, ausentando-se do país, chama os seus servos e confia para os seus servos os seus bens. Vou anotar aqui a palavra bens. Os seus bens. Número 1, bens. E diz que a um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, segundo a capacidade de cada um. Olha só, a um dá 5, a outro 2, a outro dá 1. Sempre me perguntei por que a diferença na entrega, mas a resposta está em segundo sua capacidade. Já vou falar um pouquinho sobre isso. Mas observe que quando ele entrega na mão deles, aparece a palavra talento. Talento, ou seja, eram os seus bens, mas depois fala talento. Já quando está nas mãos dos seus servos, esse talento passa a ser negócio, passa a ser o multiplicado, e é usada, na versão mais antiga diz granjear. Granjear, eu gosto da versão revista e corrigida que fala granjear. Vou colocar aqui granjear. Granja, o que é uma granja? É um lugar, logicamente, um lugar rural, uma terra, uma porção de terra onde vai se trabalhar a lavoura, vão se criar animais, enfim. Até quando nós falamos granja, já pensamos em criação de galinhas, enfim, uma avícola. Por quê? Porque aí é o lugar de multiplicação, onde vai se negociar, É incrível que Jesus, na maioria das suas parábolas, tratou o reino falando em multiplicação, falou em negócios, falou em finanças, falou em essa virtude de empreender, o próprio empreendedorismo. É impossível entender o reino se você não entende empreendedorismo. E a igreja hoje precisa empreender. E muita gente pensa que nós vamos ser empresários. Não significa isso, mas empreender hoje se refere a muita coisa. Por exemplo, empreender na minha própria vida, empreender na minha saúde, empreender no meu conhecimento. O próprio evangelho é o empreendimento, onde você precisará discernir o propósito do eterno para que isso atue na sua vida e isso será multiplicado. Então, quando nós falamos a palavra negócio, parece ser algo pejorativo, algo ruim, e virou negócio, mas no contexto aqui da Sagrada Escritura, no contexto judaico, negócio é algo que precisa, logicamente, de empreendedorismo, de dedicação, e não necessariamente significa um comércio. Então, quando nós vemos negócio, significa um assunto onde você vai ter que se dedicar. Lembra quando Yeshua, ele se perde dos seus pais? Lembra em Lucas, quando na festa eles vão embora, depois de 3 dias, eles voltam para Jerusalém e vem um menino com 12 anos no templo,
Imagina esse menino perdido, onde ele comeu, onde ele se alimentou, mas ele estava de boa no meio dos doutores e ensinadores barbados lá, estavam se perguntando, quem é esse mancebo, quem é esse menino que sabe tanta coisa? E Jesus estava lá falando, expondo as escrituras, coisa maravilhosa. Quando os pais chegaram e falaram assim, por que você fez isso conosco? Nós estávamos preocupados. E ele falou, calma. Na versão antiga e também em outras versões, em outras línguas, eu tenho visto essa palavra. Calma, não sabeis que nos negócios do meu Pai me convém estar? Olha como esse menino de 12 anos, que o próprio Yeshua, logicamente, está já comprometido com o empreendimento, essa entrega total para fazer alguma coisa. E lógico, esse empreendimento em qualquer coisa em relação à sua vida emocional, a sua vida intelectual, a sua vida familiar. Isso é empreendimento. Ter um filho, ter filho, é empreendimento. Formar uma família é empreendimento. Minha vida ministerial, minha vida como cristão é o empreendimento. E eu preciso entender isso. Quanto mais na minha vida financeira. Se eu quero progredir, avançar, preciso aprender a empreender, E há muita gente que não entende isso e olha como uma coisa tão maligna a questão do empreendedorismo. E isso é algo que Jesus falou nas suas parábolas. O problema é que hoje em dia, no meio evangélico, há muita falcatrua, tem muita gente maligna se aproveitando dos fiéis. Isso é verdade. Temos quanta gente ostentando, mostrando suas riquezas, e eles deveriam ser homens simples, idôneos, e lamentavelmente estão fazendo do evangelho um comércio. Isso com certeza está errado, está totalmente errado. Agora, o empreendimento com certeza precisa estar colocado na nossa essência para qualquer ponto em nossa vida. Ser espiritual, como eu falei, emocional, familiar, financeiro, até na minha vida para com Deus. Eu preciso empreender na minha vida com Deus. Exemplo, conhecimento da palavra do Senhor, conhecimento da sã doutrina, como estar alinhado com a sã doutrina e não estar dogmatizado por o denominacionalismo, qualquer vento de doutrina. Eu preciso empreender, eu preciso conhecer, eu preciso mergulhar, eu preciso estar estruturado na palavra. Então, nós temos aqui, já vou colocar aqui, empreender. Eu preciso empreender. Eu preciso entender o que é, de fato, investimento para multiplicação. Porque colocou esses três estágios que estão ali justamente na parábola. O Senhor pegou seus bens, entregou na mão e aí diz, já talento. Mas quando está na mão dos seus servos, já eles diz que saíram para multiplicar. Pelo menos 2 se destacaram em multiplicar, em empreender, em negociar. Então, vou trazer rapidinho aqui uma explicação sobre isso. Primeiro, bem significa qualquer tipo de virtude e graça que você possa ter recebido do próprio Deus e que você tem, tá bom? Isso é um bem. Exemplo, a própria salvação. Você recebeu esse bem, é um bem precioso, e ele nos deu essa gratuidade, essa virtude da salvação. A recebemos. Toda vez que eu tenho um bem, se refere a algo pessoal. Quando eu realmente sou abençoado, quando eu realmente sou agraciado, esse bem está na minha vida. Ser salvo, glória a Deus, estou dando o exemplo da salvação. Só que quando isso cai na minha mão, está na minha mão, e eu compreendo o poder desse bem, eu preciso torná-lo talento. Está na minha mão, o Senhor me entregou, agora já não é mais um bem somente, mas agora é um talento. Por quê? Porque as outras pessoas, outros precisam desfrutar disso. Ou seja, toda vez que eu fui abençoado com a salvação, é um bem que eu recebo. Agora, quando os outros, através de mim, começam a ver que o evangelho realmente está atuando e eu dou testemunho, aí passo a ser talento, porque toda vez que eu tenho um bem, isso se projeta para alguém, essas pessoas vão ver um talento em mim. Só que além de talento, eu vou precisar investir. Quando me torno agora um evangelista, alguém que ensina, alguém que vai guiar pessoas, alguém que vai pastorear, alguém que vai dar ensino, alguém que vai investir na missão apostólica e sair
enfim, ser espiritual, pessoal, financeiramente, orando, contribuindo, eu já multiplico. Então, o talento, ele pode se tornar um grande empreendedorismo. Você está me entendendo? É mais ou menos isso. Então, no caso, o evangelho, a salvação, ela é pessoal. Talento é quando ela começa a atingir outras pessoas, as pessoas veem o talento em mim, veem a virtude que está em mim, esse bem glorioso, e essas pessoas começam a ser influenciadas. Agora, quando eu empreendo, começo a viver, a trabalhar em prol disso, a sofrer em prol disso, quando começo a investir nisso, começo já a enviar homens, mulheres, não treinar, mas capacitar, essa é a palavra certa, capacitar pessoas, instruir pessoas no caráter de Cristo e enviá-las ao ministério e, de fato, que elas propaguem a bênção desde Jerusalém, Judeia, Samaria até os confins da terra. Pronto, entrei na questão granjear. Estou granjeando um talento. Isso pode acontecer também, por exemplo, secularmente. Vamos sair um pouquinho do campo espiritual, vamos a algo, vamos supor, secular, do dia a dia. Um bem que você tenha, por exemplo, vamos falar de um bem, uma graça que você recebeu de Deus. Um dom, por exemplo, que você recebeu de pintar. Você é um artista e gosta de pintar. Beleza, você desfruta da tua habilidade, desse bem que você recebeu, você pinta quadros, telas, maravilhoso, você desfruta, você relaxa, você fica realizado. Pronto, você já tem, é o seu bem pessoal. Só que de repente alguém olha um quadro e diz, olha, gostei desse quadro, olha que coisa linda, que quadro maravilhoso, pronto. Aí todo mundo já vai ver o teu talento, já não é mais simplesmente um bem, mas é um talento porque outras pessoas vão ver esses quadros, vão querer ter um quadro desse na sala. Maravilha. Só que quando você começa a empreender, é porque você abriu uma loja de quadros. Você agora está trabalhando com quadros. Agora, de repente, você vai ser o futuro Van Gogh. Você vai, embora Van Gogh em vida não recebeu nada, mas hoje tem quadros que valem milhões, artisticamente. Está entendendo? Então, desde uma virtude que uma pessoa tem, desde fazer um bolo, essa pessoa tem um bem ao ponto de fazer um bolo, uma comida deliciosa. Quando isso se projeta para outras pessoas, é um talento, se projeta para alguém, um talento. Agora, quando a pessoa já empreende em escala maior, pronto, ele está granjeando. Então, o Senhor entregou bens. Na mão dele se tornou talentos e eles já saíram para granjear, para multiplicar. Isso que está faltando hoje em dia, muita gente preciosa com valores e está perdendo tempo e os anos, os dias estão passando e essa pessoa está deixando esse bem vazar das suas mãos. E há realizações, sonhos, coisas preciosas que Deus tem para a sua vida e Deus quer te usar desde o âmbito espiritual, no teu ministério, há pessoas te aguardando. Sabe algo que me realiza muito? Quando alguém, através do WhatsApp, das redes sociais, me diz, professor Natanael, olha, essa palavra mudou minha vida. Olha, tem uma pessoa que me mandou uma mensagem que estava pronto para se matar, cometer suicídio. E disse que ligou a internet e eu estava falando, Deus tem algo na sua vida, Deus tem algo especial na sua vida. E começou a chorar e receber essa mensagem. E ela foi tocada e me agradeceu, me disse como Deus te usou para falar comigo. E assim, pessoas têm me falado, têm me ligado para dizer, Deus te usou para falar comigo. Glória a Deus, esse é o processo sobrenatural de algo que Deus quer fazer para que o multipliquemos, para que isso vá e dê fruto. E qualquer coisa secular, qualquer coisa que você tem algum bem, algo que Deus te deu, seja físico, seja material, um espaço, um fundo de quintal, uma lojinha, algo Deus te deu, um carro, um bem, a própria família, um bem, conhecimento, habilidade para desenhar, habilidade para cozinhar, habilidade para ter contato com pessoas. Ontem eu estava falando de duas meninas aqui na igreja que amam cuidar de crianças. Elas tinham um bem, amam cuidar de crianças, sempre cuidavam de crianças, e jeito para criança, lidar com criança, e todo mundo percebia esse amor para crianças. Pronto, o que aconteceu? Elas tinham um bem. Mas o que aconteceu? De repente as pessoas começaram a falar, fulana, ciclana, que é a Isilda e a Aline, se eu deixar com vocês, minha filha, você pode ficar com você? Pode ficar. E ficava na casa delas, com as outras crianças, tomando conta, e começou. Daqui a pouco,
as pessoas começaram a abençoá-las a trabalhar e ver como elas estavam tendo esse talento para abençoar outras pessoas. Com certeza até aí estava tudo muito lindo e maravilhoso, mas começou algo maior. Começou o empreendedorismo, começou a projeção. Hoje elas alugaram um espaço com salas, com cozinha, com estrutura, abriram empresa e hoje elas têm uma empresa que cuida de crianças e elas estão divulgando isso no bairro e já muitas mães já deixam agora as crianças por um período até integral, até no sábado, e elas têm toda uma estrutura. Como é possível chegar ao empreendedorismo? Pois é isso que Deus está querendo passar através da sua palavra, e o próprio Yeshua HaMashiach ensinou. Se há coisas do reino que estão em nós, elas precisam se propagar. Isso vai trazer bênção para a sua vida, e não se escandalize, Deus quer te abençoar. Não veja isso como algo maligno, porque o próprio Cristo usou termos financeiros para poder propagar. Repito, não de uma forma maliciosa, enganadora, abusiva, e para que muitos que se dizem até pastores, apóstolos, mestres, comecem a esbanjar e a fazer coisas loucas, porque eu já vi muita gente louca fazendo loucura com a virtude e o bem que Deus lhe deu. Isso não é lícito, isso é maligno. Agora, lógico, Deus quer te abençoar, quer que você abençoe a pessoa e quer, logicamente, te dar um retorno disso como uma semeadura e uma colheita para a glória de Deus. Isso é algo muito precioso. Você que está entendendo essa mensagem, deixe aí uma ideia, se isso realmente te incentiva para alguma coisa. Desde já quero te convidar para terceiro sábado, preste atenção, você que está ouvindo agora, terceiro sábado de novembro de 2022, dia 19 de novembro de 2022. Nós vamos estar gratuitamente fazendo um colegiado o dia inteiro e vamos falar assuntos do reino. Eu vou falar de muitas parábolas e muitas coisas no tocante ao reino, a sua vida pessoal, a sua vida emocional, a sua vida familiar, o reino de Deus na sua casa, o reino de Deus, você como igreja e na sua igreja ali, local, e também o reino na cidade, como projetar. Vamos começar de manhã e vamos até o final. É totalmente grátis. Você que mora aqui na Redondeza, Baixada Santista, São Paulo, interior de São Paulo, você que de fora pode vir. É totalmente grátis. Somente você vai custear suas passagens e sua estadia. Você se vira aqui na cidade. Porém, vamos estar fazendo completamente grátis, totalmente gratuito para você, tá bom? E depois vamos fornecer o PDF de toda essa matéria, de todo esse simpósio, um colegiado apostólico, vai ser maravilhoso e vai ser chamado Venha a Nós o Teu Reino. E vamos tratar, entre tantas outras coisas, essa gestão de como alguém pode encontrar no reino o propósito de Deus na sua vida. Não esqueça de uma coisa. Primeira coisa que eu falei, bens, talento e granja. Mas tudo isso surge da confiança. Confiança. Você sabia que o Pai confiou em nós e nos confiou. Cristo nos santificou, Cristo nos regenerou, nos limpou, nos justificou e nos levou diante do Pai, nos reconciliou, nos adotou como filhos, agora o Pai, e o próprio Cristo intercede e diz, pode confiar nele porque eu já o redimi. O Pai confiou o Evangelho. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 2, 3 e 4. 1 Tessalonicenses 2, 3 e 4 diz que fomos achados em confiança e nos confiou o Evangelho. Meu Deus! Ele nos deu essa virtude de confiar em nós. Diz aqui, pelo contrário, visto que fomos aprovados. Como Deus pode aprovar um homem tão perdido como era eu? Mas o Senhor me transformou e agora me aprovou. Fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim mas sim a Deus, que prova o nosso coração. Então nós estamos aprovados pelo próprio Deus. Estamos agradando, então ele confiou e entregou bens para você, tá bom? De repente tem uma máquina parada aí, você não faz nada, de repente essa máquina vai te projetar para algo grande.
Repito, é no âmbito espiritual, financeiro, familiar, tanta coisa preciosa que Deus confia na tua mão. De repente tem um carro parado na garagem e você precisa projetar algo e granjear para empreender em algo maior. E creia que Deus vai te usar para isso. Estou incentivando pessoas a escreverem livros, escreva a sua história, escreva a sua biografia, escreva o que Deus te deu como essência, como conteúdo ministerial, espiritual. Escreva e projete isso, porque alguém está precisando isso. Isso é granjear. Então, Deus vai te abençoar nesse propósito. Essa confiança existiu no próprio Deus. Só que um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1. Você viu que é uma diferença. Um deu 5, 2 e 1. E essa é a palavra, por causa da capacidade. Capacidade. Ou seja, a minha capacitação, a capacidade vai ser o quanto Deus vai me entregar. Muita gente quer ter mais, mas não quer aumentar a sua capacidade. A um entregou 5 porque a capacidade dele era para 5. A outra entregou 2 porque a capacidade era para 2. E alguém entregou 1 porque a capacidade era para 1. Sempre conto isso. Uma certa feita eu pedia tanta coisa para Deus. Hoje não peço quase nada para Deus. Só a graça e a virtude de Deus. Mas pedia isso, Deus me falou assim, eu não vou te dar nada além da tua capacidade. Aumente sua capacidade que eu vou te dar mais. Então, se você quer mais de Deus, você tem que aumentar a tua capacidade. Ler mais, estudar mais, aprender outro idioma, estudar, que mais? Fazer algum curso, se aperfeiçoar, fazer coisas que você não fez até agora, porque até agora você fez muitas coisas, mas você está onde está. Para ter coisas novas, para subir em novo patamar, você tem que aprender novas coisas, fazer sinapse, aprender coisas preciosas que Deus trouxe para a sua vida e estão preparadas, são abundantes, riquezas que estão direcionadas para você. Então, eu preciso aumentar minha capacidade, tá bom? O que recebeu se amedrontou e enterrou, abriu uma cova e guardou o talento até o Senhor voltar, e ele foi reprovado por isso. Eu pergunto, o que recebeu 5 trabalhou? Trabalhou. O que recebeu 2 trabalhou? Trabalhou. E o que recebeu 1 trabalhou? Todo mundo me responde, não. Sim, trabalhou. Ele trabalhou cavando a cova e enterrando o talento. Enterrar talento dá trabalho. E o que mais tem hoje na igreja é gente trabalhando para enterrar talento. Toda vez que você está escravo de uma empresa onde você não está satisfeito, onde você não está alegre, onde você bate cartão e você está insatisfeito e você sabe que você pode produzir muito mais, mas você está escravizado, você está enterrando o seu talento. E está tendo trabalho. Muita gente hoje trabalha para enterrar o seu talento e Deus te diz, eu te chamei para ser cabeça, cauda, e não cauda, estar por cima e não por baixo. E eu tenho que rejeitar toda ação maquiavélica que me prende. Hoje temos gente presas a pessoas, presas a denominações, pessoas presas a paradigmas de família, e vemos quanta gente está lamentavelmente sendo extorquida, abusada por homens que talvez se dizem mestres, pastores, guias, e estão totalmente depravados. E Deus não quer isso para você. Deus quer te levar para uma dimensão espiritual muito mais elevada, muito mais profunda. Deus quer te abençoar e vem bênção para essa nação. Brasil é uma terra escolhida onde Deus vai nos prosperar. E com certeza precisamos buscá-lo em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe, que possamos granjear talentos. Eu não estou falando nada a não ser daquilo que o Senhor falou na sua palavra. Deus te abençoe e vamos multiplicar os talentos em nossa vida espiritual, familiar, financeira e em toda a área. Um abraço e um beijo no coração.